eu sou a Alexandra Rezende. Eu sou Luciana Bel. E esse é o podcast Razões para Continuar. Esse podcast tem o intuito de trazer para você, independente da situação que você passa, a convicção que sempre há uma luz no fim do túnel. E hoje a gente vai trazer para vocês uma convidada muito especial que vai estar compartilhando com a gente uma história maravilhosa de superação, mostrando para a gente que independente da situação que esteja, a gente sempre tem como sobressair, né? Porque, como a gente sempre fala aqui, sempre vai estar falando para vocês, desistir não é uma opção. Então hoje com a gente está a nossa convidada mais do que especial, a Carol Viana. Bem-vinda, Carol! Bem-vinda! Obrigada, gente. Estreando o nosso primeiro programa. Coisa boa ter você aqui. E ela vem trazer um pouco da história do que aconteceu na vida dela, qual foi realmente os motivos que trouxeram ela chegar até aqui, né? E a gente sabe que são muitos, né, Carol? Mas trazendo realmente essa convicção de saber que independente de qualquer coisa, a gente tem realmente sempre algo a oferecer, não é verdade? Então, eu quero que você se apresente pra gente, né? Fala para nossos convidados quem é você, um pouco da sua história pra gente. Pode começar. Eu sou Carol Viana, sou, primeiro de tudo, uma filha amada do Pai. Amém. Né? Isso é a minha identidade, esse é quem eu sou, né? E sou psicanalista clínica cristã, né? Sou mãe de 3 meninas, Giovana, que tá com 20, a Júlia, que tá com 12, e a Manuela, que tá com 5. Que lindo. E sou casada com o Thiago, né? Já há mais de 15 anos. Pela graça de Deus. Que coisa linda, né? Que família linda, né, Lu? Então, que bom ter você conosco, né? Mas conta pra gente, Carol, um pouco da sua jornada até aqui, né? Para que a gente entenda um pouquinho como que tudo aconteceu, né? Trazer para o nosso público essa questão realmente de você ter superado tudo que aconteceu. Então, conta pra gente um pouquinho. Às vezes a gente quer se livrar da dor, né? Às vezes a gente acha que a dor ela é de toda ruim. Na verdade, eu só tô aqui hoje, né, para contar a minha história por causa de uma grande dor, né, de algo que durante muito tempo foi motivo de muita vergonha, né, que eu não contava, não gostava de falar sobre isso, mas com certeza é aquilo que fez com que eu passasse por muitas coisas. Você está, de repente, numa dor intensa que você acha que não tem saída, que não tem, você vai morrer naquilo, né? E o Senhor me tirou daquele lugar. Amém. Então, na verdade, esse é o que me move, né? Eu saber que eu saí de um lugar. E da onde que eu saí, né? Bom, vamos lá. Eu vou resumir assim para vocês. Eu me batizei com 15 anos numa igreja bem tradicional. Só eu era crente na minha casa, né? Meus pais não eram. Meus pais tinham um bar na época, enfim. E me batizei com 15 anos nessa igreja, tipo assim, não tinha essa questão de preparação, tipo, lá o batismo tá rolando e você sentiu no coração, você vai E você vai. E eu fui para assistir um batismo de um primo meu, para ficar, né, fazer companhia para ele, e chegou lá, enfim, o Senhor me chamou para as águas e naquele dia eu me batizei. E quando eu cheguei em casa, eu ainda estava com o cabelo molhado ainda, e olharam para mim assim, minha mãe, o que você fez? Uau! Eles sabiam que você estava indo lá pra isso, pra ver o seu primo. É isso, para ver meu primo, não para mim me batizar, né? Em 15 anos, numa igreja muito tradicional. Né? Que tinha muita religiosidade, enfim. Quando elas olharam para mim assim, falaram assim, cara, o que você fez? Né? A minha mãe falou assim, você se batizou, né? Aí eu falei sim. Aí a minha irmã, você é louca, porque você fez isso? E aí eu comecei a chorar na hora de arrependimento de ter me batizado. De ser batizado. Né? Porque, Meu Deus. poxa vida, com 15 anos, não ia pra igreja. E aí eu tive que usar saia, coisa que eu não usava. Né? Deixar meu cabelo crescer, ficar comprido. Sem sobrancelhas, né? Sem poder tirar sobrancelha, sem se depilar, sem usar brinco, anel, nada disso podia, né? Eu me batizei nesse contexto, mas o Senhor o Senhor, ele preparou amigas. Na verdade, eu tive amigas dentro da igreja que me ajudaram muito naquele processo. A gente fala de mocidade, né? A gente não se fala mais isso, né? Hoje em dia é adolescência, mas na minha época se falava mocidade, né? E, enfim, sempre dentro da igreja. Essa igreja tem, tipo assim, segunda tem um culto ali, terça tem um culto ali, sabe? Então eu ia pra igreja a semana inteira. Na minha casa não tinha televisão, minha mãe colocou televisão no quarto, porque
Eu não gostava de televisão, tocava órgão, né? Nossa, bem tradicional, né, Carol? Sim, tocava órgão. E, enfim. Não, eu fico imaginando a cena, Carol, você tocando órgão. E olha que é difícil, hein? Clave de sol, clave de fá e Uau. pedaleira. Baixo, Muito bom saber que você não, mas eu perdão. Vamos colocar ela já pra fazer algumas coisinhas. Ai, gente, e aí, enfim, fiquei minha mocidade inteira, minha adolescência Sim. inteira na igreja, me batizei, fiquei lá, enfim. E conheci um irmãozinho da igreja, tocava violino, que uau, né? Caro servo de Deus, olhei, né? E aí, nessa igreja tinha uma doutrina de você buscar a palavra antes de você começar a namorar. Então, quando você começa a namorar, já é a certeza que aquela pessoa vai Vai ser pra seu casar. esposo. Uhum. E aí, na minha cabeça, né? Quando eu chegar lá no céu, eu vou conversar com Deus. E aí, Deus, o que aconteceu? Porque até hoje eu não sei, né? Na minha cabeça, Deus confirmou. E aí, casei com esse moço. Só que ele já tinha problema com drogas. Só que assim, nós estamos falando de muitos anos atrás, né, gente? Nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, né? E não tinha assim, o conhecimento e não era tão falado que nem é Sim, hoje. sim. Então, eu dentro da igreja não tinha nem televisão, assistia, não tinha ideia sobre drogas, sobre a dependência química, o que ela faz, né? Então, na minha cabeça, na hora que eu casar com ele, todo o meu amor, né, vai Sim. fazer com que ele pare de usar. E fora a Vai fazer dependência uma obra. emocional também, né, Carol? Porque querendo ou não, você é uma adolescente, passando por toda aquela situação, entra muito a questão da religiosidade e tudo mais, e você entra nessa questão da dependência emocional como uma pessoa, né? E aí a falta de discernimento também, você pode pensar assim, mas Deus me respondeu. Mas aí, às vezes, é a emoção que responde antes, não é verdade? Sabe que Deus não ia. Deus não. Sei lá. Eu vou ter papo com Deus nessa parte aí, né? Sim, hoje, sendo psicanalista, entendendo sobre autoconhecimento, com certeza foi a dependência emocional que fez eu entrar no relacionamento assim e fazer tudo que eu fiz. Na verdade, com certeza foi isso que foi o grande motivo, né? De eu ter Sim. entrado num relacionamento desse jeito, né? E, enfim, e aí casamos, minha família toda contra, a família dele também, a família dele não foi, né, no casamento, enfim. Meu Deus. E minha você mãe- novinha ainda, né? Sim, eu tinha uns 21 anos quando eu casei. Eu lembro que minha mãe, eu acabei de assinar no cartório, e aí eu fui abraçá-la, né, feliz, porque amava, né? E ela nem chegou, nem me abraçou, assim, sabe? Ficou com a mão assim. E, enfim, casei nesse contexto. Quem lida com alguém que é dependente químico, se você tem algum parente, alguém próximo de você, você vai saber que a gente costuma falar assim, a história é a mesma, só muda o personagem. São mais Né? personagens. Então é aquela história, ficava a noite inteira usando na rua, chegava em casa de manhã e chorava, falava que não ia fazer mais. E eu perdoava, e às vezes não perdoava, às vezes pegava a mala, fazia que ela ia embora. Depois ele vinha atrás de mim, aí eu pegava as malas de novo, voltava de novo, e fiquei nisso um período curto. E um dia, a gente estava em casa, porque ele me deixava sozinha em casa, a gente não tinha televisão, então eu ficava a noite inteira chorando e tal, né? E aí um dia, eu peguei e falei para ele assim, leva eu junto. Não me deixa aqui em casa sozinho. Quando você for, Leva só quero estar junto. Né? Minha intenção não era usar, minha intenção era estar junto com dependência ele. emocional. A dependência emocional. Estar junto dele. E aí, nesse mesmo dia, ele falou, então vamos dar uma volta, vamos dar um rolê. Meu Deus. E aí, usamos, enfim, maconha. E aí, depois ele me mostrou a cocaína. Como ele já estava no crack, então, ele me falou como é que eu fazia, enfim. Naquele primeiro momento eu não senti nada. Porém, depois daquele dia, a gente trabalhávamos o dia inteiro, e aí chegava à tarde e ele. Enfim, a gente ia usar e fiquei assim, muitos anos da minha vida. Então, na verdade, essa é a minha dor maior. A dependência química, ela é pela medicina, né? Ela é uma doença incurável, progressiva e fatal, né? Sair das drogas realmente é um milagre, Sim. né? É muito, muito difícil, mas com uma rede de apoio, com várias pessoas, né? Com você entendendo sobre a doença, porque com certeza foi isso também que me ajudou, mas acima de tudo isso,
né, um Deus poderoso Amém. que pôde me resgatar daquele lugar. E aí você entende, né, essa questão realmente da dependência emocional, como faz você viver coisas realmente que não é pra você viver, né? Porque você literalmente se convidou pra isso, né? Pela questão realmente do amor que você sentia por ele e tudo mais. Isso é triste, porque a gente vê muitas pessoas numa situação dessa, né? Que às vezes acabam fazendo coisas que não é pra fazer porque se apega a um relacionamento, a uma crença, a qualquer outras coisas que se levantam, realmente pela questão emocional que se levanta. São bastante pontos importantes, né? Essa questão da dependência emocional é uma que, independente de ser droga, poderia e pode, existem muitas pessoas ao nosso redor que tá dentro de um relacionamento abusivo, inclusive, porque a dependência emocional te faz você fazer coisas, aceitar coisas que você jamais aceitaria. Sim. E esse é um ponto interessante para numa próxima oportunidade a gente trazer coisas em relação a ela. Também a religiosidade, porque a palavra, ela mata. A religiosidade, ela mata, né? Não é esse o intuito, Sim. né? Então, amém, glória a Deus que você passou o tempo, que ainda que você tivesse pouco conhecimento, porque tudo isso é por falta de conhecimento, né? Sim. A falta do conhecimento faz com que a gente aceite coisas que não deveríamos aceitar, passemos por situações que não deveríamos passar, em tudo, né? E quando a Ale contou sobre o que você tinha superado, qual era a sua superação, eu fiquei uau, porque, gente, da categoria, eu não sei, eu não tenho certeza, mas da categoria essa é a droga a última, né? Sim, a questão... Porque normalmente a dependência Sim. química vai fazer com que você vai passando por algumas drogas, né? Ah, eu gostei dessa, eu tô nessa, mas essa daqui já não me faz mais efeito, eu vou numa próxima, que já não faz... E o final dessas histórias, normalmente, é um final trágico, Sim, né? isso é Que verdade. bom saber que não é assim pra todos. Glória a Deus por isso. É isso. Mas me conta, qual foi o start que você sentiu? Porque assim, a gente vê que a pessoa que está nesse processo de dependência química, a mente meio que fica infrutífera, né? Vamos dizer assim, né? Você não consegue ter uma ação correspondente para fazer alguma coisa. Você precisa realmente de algo que te motive a mudar aquilo. E como você mesmo falou, baseado na ciência, a dependência química ela não tem uma cura específica. E a sociedade prega isso também, né? Porque você fala assim, é um ex-drogado. Sim. Mas sempre tem aquela... A qualquer momento ele pode cair. A qualquer momento ele pode voltar Sim. pro vício. Então, fala pra gente, o que foi realmente que deu aquele boom que você falou assim, não, eu preciso mudar de vida? Eu saber que o que nos unia, na verdade, não era o nosso amor e sim a droga. Por quê? Bem no finalzinho, eu era muito compulsiva, mais do que ele. Então, eu queria as minhas drogas e a droga dele ainda. Então, a gente ia lá, comprava, sei lá, 4 pedras, né? Então, 2 minhas, 2 dele, eu usava as minhas pedras e ainda queria dele. E aí, no finalzinho, o que ele fazia? Ele não voltava para casa. Então, tipo assim, ficava a noite inteira esperando ele, às vezes, voltar, né, com mais droga, e ele não voltava para não dividir a droga comigo. Então, esse é lógico, gente, eu tô falando, isso é o meu olhar, né? Se ele tivesse aqui, ele teria certamente, sim. né? Ele ia ter o olhar dele, né? Mas esse foi o que eu senti, né? E a dependência química é uma dor. Ao mesmo momento que ela te dá muito prazer, ela te leva para baixo, lá embaixo, com uma depressão muito grande, um desejo de morte. Eu costumo falar, porque eu lido muito com pessoas em situação de rua, dependentes químicos, e eu sempre falo para eles, e quando eu começo a falar, eles pegam e falam, pô, é isso, né? Porque eles falam assim, costumo falar muito assim, né? A dor do dia seguinte, de você ver todo mundo indo trabalhar de manhã, 6 horas da manhã, e você indo dormir. E eu ter gastado todo o dinheiro, ele podia ter feito N coisas. Então, essa dor é que fez eu, mesmo na época eu amava muito ainda, mas eu não queria mais aquela vida. E aí eu fui pedir ajuda. Pedi ajuda para minha mãe, e aquela guerreira, eu sabia, que minha mãe não soube durante todos esses anos que eu usei, minha mãe não sabia, porque a gente morava numa cidade diferente, distante, eu era bem magrinha, então a Carol tem essa cara de sofrida porque o marido usa droga. E ninguém sabia que eu também estava nessa vida. E eu sabia que quando eu contasse para minha mãe, ela ia me ajudar.
E aí, um dia, depois de, enfim, muito tempo, toda a história tá no meu livro, eu conto, né, com detalhes. Uau, tem um livro. Ela tem um aqui, livro, coisa então não vou, linda. assim, vou dar... Você É, lê o não livro, deixa né? o povo na expectativa. História. Mas a minha mãe, teve um momento que eu pedi ajuda para minha mãe. Falei, não me deixa embora. Me tranca, me aprisiona, mas não deixa eu ir embora daqui. E ela, o que está acontecendo? Aí foi que eu falei. Durante todos esses anos, eu estava usando junto com ele. E aí ela não me deixou mesmo sair. Amém. Né? Eu tinha a Giovana já nesse contexto. Uau, todo. durante esse período teve a Giovana. Meu Deus, imagina uma gravidez nesse processo e tudo mais, o desafio. E querendo ou não, Giovana, vamos se dizer que é algo realmente improvável, né? Porque geralmente uma mulher, quando está gestante e tem todo esse processo químico de drogas, a criança realmente tem muitos problemas, né? Então, que bom, né? Que... Quando eu engravidei, a médica olhou para mim, olhou para ele e falou assim: vocês usam droga? Aí ele falou assim. Aí ela falou assim: você sabe, né? Que sua filha pode nascer sem um braço, sem um olho, sem. Você sabe, né? E aquilo me deu um choque, porque sim, eu e ele era dependente, né? Então tava no sangue. E a Giovana hoje ela é uma missionária, né? Acabou de botar de missão, ela foi para Jocum, uma base da Jocum, foi para alguns países em missão, ama Jesus. E quem diria, né? Só o Senhor mesmo para fazer essas coisas, né? Uma mulher com uma criança que realmente tinha tudo para não dar Pra certo. nascer, inclusive, com a dependência. E é linda, né? Linda. E ela é vai linda. casar A gente agora. conhece a Giovana é linda. Isso é muito bom. Então foi isso, Ale, foi essa dor de não suportar mais aquela vida, né? O fundo do poço, que a gente fala que cada um tem o seu fundo do poço. Aquele foi meu fundo do poço, olhar para minha filha que estava crescendo com 2 aninhos, eu acho que ela tinha uns 2 aninhos, 3 aninhos, e olhar para aquela criança e saber que eu, de uma certa forma, escolhi aquilo. Ela não. Ela Sim. não. Verdade. Então, eu acho que aquele instinto de mãe de salvar a minha filha de alguma forma daquilo, eu teria que sair, né? E aí teve toda uma rede de apoio, enfim, né? Várias coisas. E o mais interessante disso, né, Carol? A rede de apoio, né? Porque, infelizmente, nem todo mundo tem uma rede de apoio para se apegar. Você, querendo ou não, teve sua mãe, né? Que mesmo com todas as questões, ela teve ali com você. E isso é bom demais, porque, querendo ou não, a dependência química, ela abrange muito a família, né? Eu tive um irmão que foi dependente químico e eu lembro que quando ele começou nessa fase, eu fiquei... quando eu saí de casa muito novinha, porque minha mãe escolheu entre mim e meu irmão. Hoje, como mãe, eu entendo ela, porque ela escolheu um filho que estava perdido e ela precisava resgatar esse filho. Mas eu carreguei por muitos anos na minha vida um trauma com a minha mãe, falando assim, caramba, por que ela abriu mão de mim, que era a filha que trabalhava, que estava ali junto com ela, e ficou com meu irmão, que era um dependente? Mas é aquilo que você falou. Se isso não tivesse acontecido, talvez meu irmão hoje tivesse morrido, sabe? Tivesse morto, porque infelizmente é o que acontece, né? Esse percurso todo, essa rotina toda de droga, de vício e tudo mais, leva geralmente à droga, à morte, né? Vamos dizer assim. E querendo ou não, que bom que você teve uma rede de apoio, isso é muito bom. Sim, sim. Onde nasceu a vontade de trabalhar com a psicanálise? Teve um tempo que eu tava nesse meio tempo eu fiquei, enfim, eu substituí uma droga pela outra e comecei a querer entrar em recuperação. E aí eu fui para uma igreja batista e nessa igreja eles tinham uma casa de recuperação. E aí eu comecei a dar terapia em grupo para eles, né? Porque eu era muito envolvida com a casa de recuperação. E aí eu pegava um pouco dos 12 passos de Narcóticos Anônimos, né? Que é um processo de recuperação, né? Para dependente químico e para alcoólatras. E juntava com a palavra e dava terapia em grupo para eles. Que legal. Eu acho que eu já era terapeuta, né? Eu também acho. Que coisa linda. Mas você começou antes. Você começou com eles, depois você se tornou uma profissional na área. Eu comecei a dar terapia em grupo para eles, enfim, por querer ajudá-los, por querer ajudá-los eles e para que eles entendessem sobre a dependência química, porque um dos processos para que você pare de usar é você entender que é uma doença. Sim. E que ela tem processos, Sim. né? Você precisa entender como que a doença funciona em você. Por que você vai usar? Né? Tem o Dr. Gabor Maté,
ele fala muito sobre dependência química, e ele fala assim que você sempre tem que perguntar para a pessoa assim, não por que que ela foi usar droga, mas qual a dor por trás. Sim. É o que a gente estava comentando, Sim. né, Lu? Existe sempre uma dor por trás, um motivo, algo a mais. né? Um motivo. Então, eu acho que foi ali que eu já fui me apaixonando por essa questão de entender o porquê, né? Porque, na verdade, a psicanálise, a terapia, é você se entender, né? É você se enxergar, você entender o seu contexto, né? O que diferencia eu de você? É o que eu vivi e o que você viveu, Perfeito. né? O contexto na onde eu vivi, né? Dos meus familiares, dos meus cuidadores e o ambiente que você viveu. Então, Sim. isso nos diferencia. Então, você precisa se conhecer, entender sobre a doença para que você realmente se recupere, Sim. né? E é lógico, igual você falou, é algo que você vai ter que se cuidar pro resto da vida, porque Sim, com certeza. você não pode dar lado para aquilo, né? Você tem que vigiar, ser vigilante e fugir de qualquer aparência, porque eu já conheci pessoas que ficaram muitos anos sem usar e depois recaíram, né? É uma luta diária, né, Carol? É uma luta diária, realmente, independente de qual que seja o serviço, independente do vício que seja, é uma luta diária para realmente você conseguir ficar limpo daquilo, né? Em todas as áreas. A gente percebe isso. Tem pessoas que realmente vivem uma vida natural depois, né? Mas a gente vê também o esforço que ela tem para viver aquela vida natural. Não é verdade? Na verdade, quando tem, principalmente a luz da palavra, fica muito mais leve, né? Sim, Porque a gente precisa estar com o nosso tanque cheio. E o fato de estarmos cheias impede de que essas e tantas outras coisas que nós estamos juntas aqui falando acerca da dependência química, mas poderia ser qualquer coisa. Todo excesso esconde uma falta. Todo. Nós estamos falando sobre dependência química, mas existem vários tipos de vício. Exato. Tem gente que é viciado em mentira, viciado em Perfeito. comida, viciado em pornografia. Enfim, Pornografia. existem vários tipos de vício, né? A compulsão, na verdade, assim, a gente sempre tende a levar os nossos vazios para ser preenchido por algo externo, Exatamente. né? E é lógico, hoje, né, nós cristãos sabemos que o nosso buraco é do tamanho de Deus, né? Só o Senhor nos preenche, Sim. né? Então, com certeza, é algo que você tem que continuar olhando. Por quê? Porque a pessoa que é compulsiva, ela às vezes para de ser compulsiva por algo e ela vai jogar a compulsão dela por outra coisa. Sim. Né? Hoje eu não tenho mais problema com drogas, enfim, isso é algo muito distante de mim. Nós estamos falando de mais de 15 anos limpa. Porém, tipo assim, sei lá, tipo, eu sou compulsiva pelo trabalho, sou compulsiva por doce. sim. Entende? Acontece aquela leve troca. Sim. É algo que você tem que Tira de um para colocar em outra coisa, você é tem que estar verdade. sempre se olhando, se cuidando, se observando, se analisando, né? Quando o Senhor fala, examina o homem a si mesmo, né? Sobre a ceia, Sim. eu acho que a gente tem que fazer isso o tempo todo, se O examinar. tempo todo. O tempo inteiro. Isso é verdade. Tempo Livra a gente de muitos danos, né? O se autoanalisar, né? Se Isso é você tivesse aqui, eu espero mesmo, com todo o meu coração, que alguém esteja ouvindo, sabe? E que tenha esse lugar que nós estamos aqui, essa mesa, esse relacionamento, para saber de que é possível, de que existe essa consciência, né? Porque é lindo quando você fala, embora tenha sido difícil, que você precisou conhecer. Houveram momentos de consciência, momentos em que você, ainda que na dor, precisou escolher, ainda que pela sua filha ou pela sua mãe. Então, Sim. essa pessoa tem filho, essa pessoa tem mãe, ou essa pessoa tem alguém que ama e que é amado por alguém, e que dá tempo, é possível, e que com pessoas boas ao redor, com boas escolhas, a gente consegue. Deus verdade. abençoa. Né? Que bom que você está aqui, que bom que a gente pôde conhecer você, que bom que Deus me permitiu, de coração, conhecer alguém que passou por tudo isso e tá. A gente olha para você, se as pessoas fossem imaginar uma usuária de crack, né? Que fala, né? Sim. E aí, Dependente química, imagina um ser humano completamente diferente, com uma família linda, com filhas lindas, com uma profissão incrível. Que bom que a gente pode usar isso também para edificar o outro. Sim. Né? Essa pessoa que de repente possa estar ouvindo, que eu espero que esteja, você pode pedir ajuda, tem como. Tem né? como.
É verdade. E o bom saber também que através da sua dor, né, você pode alcançar outras pessoas. Porque que nem o trabalho lindo que você faz hoje em dia, eu falo, meu Deus, como é melhor ver, né? A gente vê uma pessoa que passou por isso, cuidar de outras pessoas. Você sabe a essência dela. Muito melhor do Você que... não julga. É. Porque é muito fácil alguém que nunca passou por isso, eu vou cuidar de pessoas com dependência química. Mas assim, querendo ou não, porque o ser humano é assim, ele vai dar uma julgada. Mas por quê? Mas por que ele tá nessa situação? Ele escolheu, sabe? E você, passando por toda essa questão, você tem como um olhar diferenciado e não julgar. Em saber que há uma saída para ela e mostrar essa saída para ela, porque você vai ser um espelho. E é o nosso testemunho, né? Eu falo que o testemunho, ele cura, né? Então, você olhar e falar assim, eu passei por isso, mas eu tô aqui, eu tenho uma família linda, eu tenho um trabalho maravilhoso, eu cuido de pessoas, e como é bom cuidar de pessoas, né, Carol? Eu faço parte dessa ONG, né? Compensou a situação de rua e quando a gente chega, toda vez que eu vou e eu me deparo com aquele cheiro forte do ambiente, né? Porque nós estamos falando de mais de 40 pessoas, 50 pessoas, né? Que vão tomar banho, né? Então, o ambiente acaba tendo cheiro, né? A primeiro momento, o nosso olhar é tipo, poderá esses ossos voltar a viver? Né? Como se fosse um vale de ossos secos mesmo, né? E o primeiro impacto dá essa impressão, sabe? Tipo, parece que é em vão, parece que, né? Parece que não vai dar em nada. E quando a gente começa a conversar com eles, né? Porque tem um momento lá de todo o trabalho que a gente faz, que eu dou terapia em grupo para eles. E a gente começa a conversar, tal, falar sobre crenças limitantes, sobre vários assuntos diferentes, referente ao autoconhecimento. E só que toda vez que às vezes eu não falo na hora, sabe? Assim, a gente começa a conversar, tal. E aí eu falo assim, que eu também fui dependente química, você vê os olhares deles, Muda. assim, né? Aí teve essa foi domingo passado, ele falou assim, mas deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Mas que droga foi? Porque, na verdade, existe essa questão, o crack, ele até no meio dos usuários, ele é meio que... não, eu uso farinha. Mano, eu uso cocaína, não é crack não. Como se houvesse diferença, e não tem, né? Na verdade, o vício, ele leva você para o mesmo lugar de insanidade. Nós nos tornamos insanos diante da droga. Você é capaz de fazer qualquer coisa para usar. Um dependente químico é capaz de fazer qualquer coisa. Quando eu olho para minha filha, talvez isso... eu sempre falo isso, já contei meu testemunho inúmeras vezes. Mas... como que uma mãe pode fazer isso com uma filha, né? E eu levava ela junto. Então, se eu ia 2, 3 vezes na biqueira buscar, ela estava junto. O pai e a mãe usuário, às vezes ia usar no motel. E que mãe que faz isso? Meu né? Deus. Você faz. Porque você só está pensando na droga. Exatamente. Entende? Então, hoje, olhar para Giovana e ver essa mulher que ela se tornou, né? Que está casando e que ama Jesus. É a prova. Então, assim, teve vários momentos, mas teve um momento, eu fui para um lugar que eu passei 3 dias lá, da Neuza Choca. Essa mulher, Deus já recolheu ela, mas era uma mulher muito usada em cura e libertação, cura interior, e eu fiquei 3 dias participando de um processo para entender o mundo espiritual. E neste lugar, preenchi uma ficha com tudo que você já tinha feito na tua vida, né? Até todos os relacionamentos que você ficou, lembrar o nome de cada um, anotar, enfim, tudo que você fez. E dependendo do que você respondesse, você tinha uma ministração individual, onde você era o pastor e uma intercessora. Você ia para uma sala e ele estava com essa ficha e você começava a renunciar. Eu renuncio ao pecado de pornografia, eu renuncio ao pecado de lascívia, eu renuncio, e você começava a renunciar. E você falou sobre religiosidade, né? Na verdade, dependência química, dependência emocional e religiosidade. Eu acredito que foram esses 3, né? E aí, ele falava assim, mas você se arrepende? Ele falava, sim. Se você pudesse voltar ao tempo, você faria diferente? Eu, sim. Então, Deus te perdoa. Só que na minha igreja, na igreja que eu fazia parte, enfim, que dá um outro podcast também. São 3... foi o que eu falei no início. São 3 assuntos que, se tratarmos eles separadamente, daria mais 40 minutos cada um.
E na doutrina tinha pecado de morte. E o pecado de morte, ele não tem perdão. Então, tudo que você fez antes do batismo tem perdão. Depois do batismo, você não peca mais. E se você pecar, é porque você nunca foi. Meu E eu Deus. acreditava nisso. Muitas pessoas acreditam dessa Muitas forma, né, pessoas Carol? acreditam, Infelizmente, as pessoas têm morrido, né, espiritualmente, por conta de acreditar mesmo nessa religiosidade tão forte que coloca no evangelho, né? Então, é E bem. aí, quando ele começou a falar assim, não, mas Deus te perdoa, e mostrava na Bíblia, né, que Deus te perdoava, que Deus me perdoava, aquilo, com certeza foi o perdão de Deus dos meus muitos pecados, né? Deus fala assim, né, quem é muito perdoado, muito ama. É isso, né? Eu fui muito perdoada. Então, é isso que me move. Que bênção, Carol. A sua história nos inspira muito em saber que, independente dos erros, das escolhas que fez, né, há sempre uma solução para tudo isso. Mas conta pra gente, se você pudesse falar agora para uma pessoa que passa por isso, dar um conselho ou um recado, o que você falaria, assim, para essa pessoa que está passando por uma situação como essa? Primeiro passo é admitir que eu sou impotente diante das drogas e que a droga se tornou incontrolável. Sem esse primeiro passo, você não vai para lugar nenhum. Admitir que você é impotente, você não vence. E saber que sim, é possível separar. Com uma rede de apoio, entendendo sobre a dependência, mas acima de tudo isso, um Deus amoroso. E se você se entregar a Ele te tira de qualquer lugar. Coisa linda. Isso é muito bom. A gente ter essa consciência, né, Lu? É lindo Que demais bagagem, ver. que bagagem. Que bagagem. Você estava falando de livro, conta. Fala mais sobre os seus projetos pra gente. Tem data para sair? Já tá pronto? Sim, no meu Instagram, né, Qual é o seu... Carol Viana, psicanalista. Tem um link na bio, tem o link, você só se clicar, você entra no link Metamorfose. Que lindo! Né? Na verdade, eu fiz com outras coautoras, psicanalistas também, que cada uma conta a sua história de superação, né? E lá eu conto um pouquinho, né, dessa história, com um pouco mais de detalhes, né, sobre toda essa trajetória de tanto de ter saído das drogas quanto de ter encontrado a psicanálise, né? Porque a psicanálise que a gente faz, o instituto onde eu me formei, o Instituto Fazendo a Diferença, da Ângela Cirino, que é um instituto com base cristã. Então, nós cremos na ciência e na fé. Então, nós podemos levar Deus para a terapia. Nós podemos falar de Deus na terapia, né? Então, então tá tudo lá. Quem quiser, é só comprar o livro por lá. É isso, a gente ter essa consciência, né, de que tá tudo disponível para nós, né, e que há um escape, né, em todas as áreas. Isso é maravilhoso, é muito bom ter você com a gente falando sobre isso, mostrando que realmente há uma saída, há um tempo novo, se você quiser. Mas é que nem a gente estava falando agora, precisa ter um posicionamento, né, Carol? Precisa ter a escolha certa, precisa ter a ajuda certa. Então, assim, mas para isso acontecer, você precisa abrir a boca, né? Porque às vezes as pessoas ficam ali, mas elas não pedem ajuda, nada acontece, e aí acabam se afundando mais ainda. No seu caso, pelo que a gente entendeu, houve realmente um pedido de ajuda, né? Então, peçam ajuda. Independente do qual for a área, peçam ajuda, né? Eu lembro que na minha trajetória eu aprendi a pedir ajuda. Eu era uma pessoa que eu não pedia ajuda para nada. E o Senhor me ensinou de uma forma tão linda a depender de pessoas, porque a gente não é nada sem as pessoas. Sim. Não é verdade? Então, isso é muito bom. Então, faço muitos votos que as pessoas leiam o seu livro, entendeu? Que realmente sejam impactados por isso, né? Trazer você aqui foi realmente algo que o Senhor nos colocou no coração para que você compartilhasse, porque através da sua vida muitas pessoas vão ser alcançadas. Eu creio nisso, né? A gente tem vivido coisas extraordinárias com o Senhor e esse poder de influência é muito forte, né, Carol? E você é essa pessoa, né? Então, quero que você repita novamente para a gente suas redes sociais, fala só mais um pouquinho sobre o seu projeto que você participa, porque isso, querendo ou não, alcança as pessoas, né? E faz realmente a gente ter esperança. Barba, Cabelo, Sorriso é o nome da ONG. Não existe uma placa envolvida, na verdade são várias igrejas envolvidas, o trabalho voluntário fica lá em São Vicente. Tem o livro, né, e tem também, enfim, sou terapeuta, né, como eu falei para vocês, então as pessoas também querendo entrar nesse mundo de
se conhecer. Existe uma pergunta que eu sempre faço na terapia e as pessoas têm extrema dificuldade de falar. Quem é você? É verdade. Né? Quem é você na essência? E qual o seu propósito? Então, se você sabe quem você é, né? A gente consegue superar qualquer coisa. Talvez a gente às vezes acaba se perdendo no meio de quem nós somos, né? Eu não sou uma usuária de droga, né? Eu sou filha de Deus e quando você entende que você é filha, você sabe que tá tudo disponível. Tá lá. E tem tá tanta tudo coisa, disponível. né? Você tá falando, eu tô olhando pra você e pensando assim, uma mulher nova, que tem tanta tanto, coisa né? ainda pra passar, tem tanta Carol ainda que você vai descobrir, tem tanta coisa linda ainda que Deus vai fazer, que graças a Deus desistir não é uma opção, não será uma opção. E a gente tá conhecendo uma Carol hoje que vai viver coisas extraordinárias, grandiosas, que vai fazer com que você saia daqui dessa Carol e vai conhecer outra Carol grande. Que coisa linda. A gente tá sempre em movimento. A gente tá sempre crescendo. Coisas boas estão sempre acontecendo. Estamos em avanço. Que bom que você tá aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês, meninas. Foi um prazer, uma honra que o Senhor faça com que cada pessoa que vem neste lugar, que contando a sua história, né, possa realmente levar razões, porque nós temos muitas razões para continuar. Muitas mesmo. E como a gente falou, desistir não é uma opção, nunca será. Nunca será. Né? Então a gente realmente, o propósito é que a gente realmente mostre para as pessoas que independente da situação, há uma saída sempre, né? Não é o fim. Nenhum diagnóstico, nenhuma pressão, nada. Muitos assuntos paralisam as pessoas, né? Muitos. Porque, por exemplo, glória a Deus, você teve alguém que pudesse pedir. De repente, a mesma pessoa que tá ouvindo, pense assim, mas eu não tenho ninguém para falar, eu não tenho ninguém para contar. Quando na realidade, o medo também deve trazer eu não tenho ninguém, que faça com que as pessoas estejam invisíveis ao redor. Mas se parar a pensar, sempre tem. Sempre tem alguém disponível a ajudar. Se não é da família, é alguém próximo, é alguém que ama. Sempre tem. Até uma ONG, né? Porque como a ONG que você faz alcança pessoas assim tão poderosamente, né? Eu vi os vídeos que você postou esses dias ali, né? Cortando o cabelo. E só pra gente finalizar essa questão. O quanto o vício tira a dignidade das pessoas, né? Rouba a identidade, né? Independente do vício que seja. Então, a gente conseguir trazer para essa pessoa a identidade dela de novo, isso é maravilhoso. Mostrar para ela que ela é linda, maravilhosa. Fazer ela lembrar, né? Lembrar. É igual você falou, lembrar realmente quem era a Carol, como pode ser realmente mudar e como se vê daqui a 5, 6 anos. Prova disso, a Carol de 15 anos não é mais a de hoje. Glória. É totalmente diferente. Louvado seja Deus por isso. Não é verdade? Eu costumo falar assim que a maior obra que Deus fez não foi eu ter parado de usar droga, embora tenha sido um grande milagre. Mas a grande obra que o Senhor fez foi ter me tornado a mulher que eu sou, a mãe que eu sou, a esposa que eu sou, a serva de Deus que eu sou. Isso foi a grande obra do Senhor, porque eu jamais me imaginei aonde eu estou, alcançar as coisas que eu tenho alcançado. Estar nos lugares aqui, de verdade, gente, é uma honra. E eu sei que isso é também uma vontade que eu tinha, um desejo que eu tinha, né? Porque nós somos essa voz, nós somos cartas vivas. Sim. E nós queremos falar, né? Que a mesma obra que o Senhor fazia na Bíblia, Ele continua fazendo, né? Ouvir seu testemunho. Todos nós temos algo, né? Que o Senhor fez por nós e nos tirou. A sensação que a gente tem é de gritar pro mundo, né, Carol? Sim, gritar pro mundo o quanto Deus é bom. Para, Carol! Deus é bom, Deus é bom. Mas é isso. A gente fica muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. Eu e a Lu agradecemos de coração você ter aceitado, embarcado nessa aventura com a gente. Eu creio que é o primeiro de muitos episódios que a gente vai ter, de muitas histórias que a gente vai ter, né? E é gratificante mesmo a gente ter compartilhado isso com você. Agradeço de coração você ter compartilhado essa história com a gente. E vamos, que tem muita coisa para fazer. Amém. Deus é bom. Vamos avançar. Isso. Isso,